Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Neste momento aí de pandemia, infelizmente nós ainda não vamos poder reunir, para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus, mas não é por isso que nós vamos deixar de meditar na palavra do nosso Deus. Então, o primeiro recado que eu gostaria de deixar para os irmãos é que não deixem de fazer o devocional em família, né? Não apenas no domingo, mas todos os dias reservem um tempo para vocês orarem em família. Nós temos tido esse tempo todos os dias aqui na nossa família e tem sido uma bênção para nós. Deus tem falado muito conosco, Deus tem realmente confortado o nosso coração. E nesta manhã de domingo, eu quero compartilhar com os irmãos a continuação do nosso estudo que nós estamos tendo no livro de Hebreus, né? Então, nós já falamos sobre o primeiro tópico dessa nova lição, que está no capítulo 12 de Hebreus, e que fala sobre o nosso olhar para Jesus, né? E ele fala aqui olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, depois de falar no capítulo 11 sobre os heróis da fé e sobre a vitória que eles tiveram em razão de sua fé, o autor aos Hebreus chama a atenção dos seus ouvintes novamente para o que ele tem agora a falar a respeito do caminho da vitória. Esse é o tema do capítulo 12, né? O caminho da vitória. E ele vai falar aqui, meus irmãos, sobre alguns assuntos importantes, né? Então, o primeiro nós já vimos, que é olhar para Jesus. Esse é o primeiro ponto que ele chama a atenção, que é importante na vida de todo filho de Deus. Olhar para Jesus, não olhar para o homem, não olhar para o mundo, não olhar para as dificuldades, mas olhar somente para Jesus, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, conforme disse o apóstolo Paulo. Eu gostaria então de convidar os irmãos a lerem comigo o capítulo 12, e nós vamos considerar hoje o segundo tópico, né, desse capítulo, tá? O segundo tópico desse capítulo, que é a disciplina do Senhor. Vamos falar um pouquinho hoje sobre provações, sobre correção, sobre disciplina do Senhor. Vamos ler então os versículos de 3 a 13. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Pai das luzes, nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha orientar teu servo, para que, por meio dele, a tua palavra seja pregada de maneira verdadeira, real, e que nós juntos, Senhor, possamos nos edificar e sairmos vitoriosos, Senhor, em meio às aflições, em meio às provações. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, então nós vamos falar hoje a respeito da disciplina. Nós já vimos então o primeiro ponto, né? Os olhos postos em Cristo, e essa é a primeira divisão do capítulo 12 do livro de Hebreus, o livro que nós lemos ainda há pouco. E agora nós vamos falar então sobre a disciplina do Senhor, né? Capítulo 12, versículo 3, o autor aos Hebreus começa dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Né? Então, o autor aos Hebreus aqui nos convida a fazer um exame de consciência. Ele nos convida aqui a refletirmos, né? Quando ele diz considerai, ele está dizendo, presta atenção em quê? Presta atenção atentamente àquele que suportou tamanha oposição. Então aqui nós somos convidados a refletir nos sofrimentos de Cristo. Se estamos passando por aflição, e aliás estes momentos, né, desde o ano passado para cá, a família brasileira, e não apenas a família brasileira, mas todo o mundo, as famílias do mundo, têm passado por uma terrível aflição. E a maioria de nós já teve isso na sua própria família. Então, meus irmãos, nós sabemos que as aflições fazem parte da vida do Filho de Deus. Nós sofremos aqui. Aqui neste mundo, nós vamos passar por aflições. Nós passamos por aflições. Jesus Cristo já nos preparava para isso, né? No mundo tereis aflição, disse ele. E nós estamos passando por esses momentos turbulentos, né? No mês passado, a partir do dia 10 de janeiro, nossa família passou por aflições. Nós passamos por aflições. Meus irmãos, foram dias muito difíceis para nós. Porque nosso filho, o nosso primogênito, aquele que já nos deu um casal de netos, que é
uma das nossas grandes felicidades, né? A razão da nossa felicidade, uma das razões, né? Porque a razão da nossa felicidade principal é a nossa salvação em Cristo. Mas para nós, os netos, foi mais um motivo da nossa alegria, da nossa felicidade. E nosso filho foi acometido dessa doença chamada coronavírus, uma doença maligna que foi plantada por Satanás no mundo, claro, sob a permissão do Senhor, por causa dos pecados dos homens. Para o mundo está sendo juízo, está sendo um julgamento para eles. E para nós, os filhos de Deus, está sendo um momento de provação, de correção, em que o Senhor também está nos corrigindo. Talvez a família cristã brasileira precisava ser sacudida pelo Senhor para se voltar mais para Deus. Ficamos então no dia 10 sabendo que nosso filho estava com coronavírus. Aliás, meus 2 netos já haviam pegado. E eles pegaram, obviamente, dos filhos. Tanto ele como Ana Paula. Mas graças a Deus, Ana Paula não desenvolveu. Mas meu filho desenvolveu. E foram dias muito difíceis, irmãos. Se eu for dizer para vocês que eu não chorei, nem minha esposa, eu vou estar mentindo, está sendo hipócrita. Porque eu chorei, e chorei muito em oração, orando pelo nosso filho. Mas graças a Deus, que Ele já nos deu a vitória, né? Uma semana depois de estar hospitalizado, meu filho recebeu alta e agora ele já está praticamente curado dessa doença maligna, porque Deus teve misericórdia da vida deles. Mas assim como nós passamos, meus irmãos, esses momentos de aflição, onde o Senhor estava nos corrigindo, onde o Senhor estava nos aperfeiçoando, outras famílias cristãs têm passado pela mesma situação, pela mesma experiência. Então não vamos esquecer de lembrar pelo pastor José Maria, mais uma vez eu coloco aqui, né? Não vamos esquecer de orar por ele. Porque eles, a família, né? O irmão Simplício, seu filho, está sempre pedindo oração e como filho ele está muito preocupado. Então que Deus possa estar consolando o coração do irmão Simplício e dos outros filhos, da família inteira, e também recuperando o seu servo. Mas, meus irmãos, que eu quero chamar, o autor aos Hebreus nos chama a atenção aqui, é para nós prestarmos atenção, para nós refletirmos nos sofrimentos de Cristo. Segundo, Cristo é nosso exemplo de aflição. Ninguém mais foi submetido a sofrimentos tão terríveis quanto o nosso Senhor Jesus. Então, os sofrimentos de Cristo são exemplo para nós. Ele é nosso exemplo de aflição. Mas uma outra verdade que está destacada nesse texto também, é que os sofrimentos de Cristo superam os nossos. Por mais que soframos, mas jamais vamos superar, jamais nossos sofrimentos vão superar os sofrimentos de Cristo. E é nisto que nós devemos alentar nossa alma. É isto que nos deve confortar. Ora, diz o autor aos Hebreus aqui: ora, a vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que é isso? Isso aqui indica que os crentes hebreus estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sendo perseguidos pelo império. Mas que eles, ou pelo menos a maioria desses crentes,
ainda não tinha derramado sangue. Seu sangue ainda não tinha sido derramado. Então, seus sofrimentos não superavam o sofrimento de Cristo. Eles deveriam ter paciência e deveriam confiar em Cristo, que já tinha sofrido muito mais que eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre as razões por que somos disciplinados pelo Senhor. Ele está falando aqui exatamente sobre isso, que o Senhor estava disciplinando os seus filhos. Na continuação dos versículos, versículo 5, ele diz: e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Parece aqui que alguns da igreja, alguns hebreus, alguns crentes hebreus, estavam menosprezando a disciplina do Senhor. E estavam desmaiando em seus corações. O que isso significa? Eles estavam perdendo a fé. Eles estavam fraquejando diante da provação. E ele diz aqui que eles não deveriam desmaiar quando pelo Senhor eram provados. Então, por que o crente é provado? Vamos colocar essa pergunta aqui, Por que o crente é provado? Qual é o significado da disciplina? A palavra disciplina, primeiramente, eu quero explicar aqui que a palavra disciplina significa disciplinar, significa corrigir, ensinar, Então, a palavra disciplina significa ensino, instrução. Então, quando Deus disciplina o seu povo, na verdade, Ele está nos instruindo, nos ensinando. De forma que, se nós nos tornamos merecedores da disciplina do Senhor, nós não podemos desmaiar. Nós não podemos também desprezar a disciplina do Senhor. Não podemos perder a fé. Não podemos desfalecer. Não podemos ficar de forma alguma revoltados com o Senhor, porque Ele está nos disciplinando. Porque quando o Senhor nos disciplina, Ele tem algumas razões. Primeiro, talvez, Ele esteja corrigindo algum pecado em nossa vida. Segundo, Ele possivelmente esteja nos preparando para sermos crentes mais fortes. E para futuramente podermos ajudar outros que estejam passando por provação. Mas aqui, o autor lista duas coisas que eu gostaria de citar aqui. Então, por que o crente é provado? O autor apresenta duas razões. A primeira razão: a provação de Deus é prova de nossa filiação e amor divinos. Olha aí. Então, quando Deus prova os crentes, quando Ele nos disciplina, isto é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Isto é uma prova de que temos filiação com Deus. Porque se uma pessoa passa anos e anos na vida cristã e nunca é disciplinada, nunca passa por um processo de provação, ele deve fazer um exame de consciência e perguntar: será que eu realmente sou um crente genuíno? Porque todo crente genuíno, filho de Deus, ele haverá de passar por aflição. Ele haverá de ser provado. Isso prova, então,
Quando nós estamos sendo provados, isto prova que somos filhos de Deus. Ele está aqui. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está vendo? Deus nos corrige, meus irmãos. E graças a Ele por isso. Né? Então, se somos filhos, devemos esperar a correção do Senhor e até mesmo a provação. Por que eu estou falando de disciplina e provação? Porque muitas vezes nós pecamos contra o Senhor e Ele nos disciplina. Mas em alguns casos, nós não fizemos nenhum pecado. Mas Deus permite a aflição para provar nossa fé, para nos provar. Então a provação não significa apenas que você pecou, mas que Deus está estruturando você na sua vida espiritual e está mostrando que você é um filho e que Ele te ama. Então, a provação, em primeiro lugar, é a demonstração de que somos filhos de Deus e que Ele nos ama. Segundo lugar, a provação nos conduz à santidade. A provação nos conduz à santidade. Levítico 19:2 diz assim: Dize a nação de Israel, o Senhor fala para Moisés: santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, quando o Senhor nos prova, quando o Senhor nos disciplina, é porque Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós desenvolvamos a nossa santificação. E, meus irmãos, quanto mais perto de Deus estivermos, mais santos seremos. Né? Quanto mais separados do mundo nós formos, mais estaremos fazendo a vontade do Senhor. Quanto mais separados do mundo estivermos, mais seremos usados pelo Senhor. Ou seja, mais nossas vidas estarão sendo consagradas ao nosso Deus. E Ele nos prova, porque Ele quer que nós estejamos assim, andando em santidade. Então, meus queridos, Deus, não fique triste quando você estiver passando por provação. Né? Eu sei que a gente sente o peito apertado, porque muitas vezes não somos nós que estamos sofrendo digamos, na carne, no físico, mas muitas vezes é um ente querido nosso. É ele que está sofrendo fisicamente. Mas quando ele sofre fisicamente, nós sofremos psicologicamente. Nós ficamos com o nosso coração apertado, porque muitas vezes queremos ajudar e nos sentimos 100% impotentes. Mas é aí que nós devemos confiar no poder da oração. Porque a oração, diz o apóstolo Tiago, muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. E quando nós, meus irmãos, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de provação, nos aproximamos ajoelhados diante de Deus, ou ainda que não seja ajoelhado, né? Mas quando nós nos aproximamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos que não somos nada, reconhecendo nossa completa impotência diante da situação, diante da aflição, nós nos colocamos inteiramente, nós nos derramamos diante do Pai, e deixamos que realmente Deus haja em nossa vida. Essa é a diferença. E se Deus muitas vezes não nos prova, lá no fundo, nós vamos nos comportar como se nós não precisássemos tanto de Deus. Né? Então Deus permite
para que nós primeiramente pensemos e reflitamos nos sofrimentos de Cristo. Devemos nos alegrar porque estamos sofrendo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito mais que nós. Devemos nos alegrar porque o nosso sofrimento jamais vai superar os sofrimentos de Cristo. Mas devemos nos alegrar também, porque sabemos que quando Deus nos disciplina, quando Deus nos prova, é porque nós somos seus filhos, é porque Ele nos ama e é porque Ele quer que nós sejamos santificados, que nós desenvolvamos nossa santificação, que a cada dia que nós realmente possamos nos aproximar dele. E é exatamente essa experiência que nós temos quando estamos passando por alguma provação. Nós nos aproximamos mais de Deus. É aí que nós reconhecemos que não somos nada. E para terminar, eu vou dar aqui uma citação do Dr. D.D. Turner. Ele diz o seguinte sobre a provação. Abram aspas. Assim, pois, devemos usar as aflições como veículo de ensino, não como desculpas para o nosso desânimo. Devemos aceitá-las como prova do amor divino e sinais de comunhão e santidade com Deus. Ele é o caminho que conduz a grandes bênçãos. Que Deus, meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, que esta bênção chegue nas nossas famílias, né? Irmão Orlando, família do irmão Orlando, estamos com saudades de vocês. Irmão Fernando, estamos com saudades de vocês. Se Deus quiser, logo, logo nós poderemos nos encontrar de novo nos nossos cultos e também poderei visitar os irmãos, né, para orar com vocês e ler a palavra com vocês. Então, vamos continuar orando, meus irmãos, para que logo, logo, em breve, né, a gente possa estar podendo visitar novamente os irmãos e podendo estar nos reunindo aqui na nossa igreja, né? Mas, por enquanto, vamos aceitar a vontade do nosso Deus, vamos obedecer às nossas autoridades, porque isso é bíblico, né? Então, quando eles liberarem, nós retornaremos, se Deus quiser, aos cultos da nossa igreja. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém.